Bom dia, povo abençoado de Deus. Estamos aqui hoje é cedo. Aproveitar as primeiras horas do dia para a gente engrandecer a Deus, exaltar e bendizer seu nome que é santo. Até aqui nos ajudou o Senhor. É por isso que estamos alegres. Estamos felizes porque até aqui Deus nos ajudou. Ele tem algo grande para realizar nas nossas vidas. Nosso Deus é bom todo o tempo. Ele é fiel, ele é maravilhoso e ele tem tudo de bom para nos dar. A gente aqui não está sabendo se agarrar, se segurar na oportunidade. Que Deus nos dá a oportunidade todos os dias da gente crescer, da gente fluir, da gente florescer, da gente amadurecer, da gente ter abundância de bens na nossa vida. Só que nós, irmãos, nós não sabemos aproveitar nada desse tempo que Deus nos dá, né? Por quê? Porque nós temos muitas tarefas para fazer durante o dia. E muitas vezes a gente se deixa ser levado por aquelas imensas tarefas que a gente tem para fazer durante toda a nossa jornada. Mas a gente tem que tirar alguns minutos, né? Alguns minutos da nossa vida, do nosso dia, para a gente poder ofertar para Deus. E eu quero ofertar as primeiras horas do dia. Hoje eu já acordei 5 horas da manhã, né? E já trabalhei, já voltei, agora tem uma hora e meia. Vou dedicar essa hora e meia à palavra de Deus. Porque Deus é grande, Deus é meu pastor, Deus é minha torre forte, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente na hora da angústia. E Deus, ele nos conhece intimamente. A palavra do Senhor diz em Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em vez de pasto, me faz descansar. Para as águas tranquilas, me guia em paz. Em verdes pastos, me faz descansar. Em verdes pastos, me faz descansar. E para as águas tranquilas, me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Deus, ele nos guia por caminho de justiça. Deus, ele não tem caminho torto, ele não tem caminho tortuosos, ele não tem espinho para a gente pisar. Os espinhos que a gente pisava já foi tirado pela morte da cruz. Ele já sarou as nossas feridas, ele já sarou as nossas emoções. Mas só, irmãos, que é o seguinte: a gente é curado de uma enfermidade, certo? Você tem um problema, você foi liberto daquele problema. Mas você está sempre dizendo que está sentindo o mesmo sintoma que você sentia ontem. É o seu psicológico que quer trazer a sua memória que você ainda sofre daquele sintoma, daquele problema que você enfrentou no passado. Você não vai viver, nós, né? Nós não vamos viver o mesmo problema que vivemos antes, né? Eu tinha um problema, eu orei a Deus, Deus mandou o problema sair da minha vida e sarou. Ele sarou a minha sanidade foi sarada. O meu problema financeiro foi restaurado. A minha vida familiar foi restaurada. Então, o que eu vivi ontem só são lembranças, né? O dia de ontem só são lembranças. Lembranças. O importante da nossa vida é hoje. Porque eu não vou repetir. E as coisas que eu fiz ontem, né? Não vai ser repetida. Os mesmos gestos, as mesmas atitudes, as mesmas palavras, os mesmos pensamentos. Eu não vou repetir hoje. Eu não vou repetir coisas ruins que eu pensei ou que talvez eu escutei, talvez alguém falou alguma coisa. Eu não vou deixar e não vou permitir
que isso se repita na minha vida. Então, nós temos que ir daqui para frente, né? Daqui para frente a gente tem que pensar em coisas positivas, em coisas boas na nossa vida. Porque os pobres se alimentam até ficarem satisfeitos e louvarão ao Senhor. Aqueles que o buscam, que vossa vida seja longa e próspera. Mas a gente tem que buscar, tem que louvar a Deus. Porque o nosso objetivo, irmão, não é viver lamentando o passado, viver sofrendo pela ferida do passado, viver achando que não há jeito, que não tem solução para o problema que vamos enfrentar ou que já enfrentamos. Uma luta nunca vem da mesma forma que ela veio no passado. Eu já enfrentei muitas batalhas no passado. Mas hoje eu já não enfrento mais as mesmas que eu enfrentei lá atrás. Porque quando as guerras vem diferente. Então são gigantes que nós temos que vencer todos os dias da nossa vida. Nós temos que matar leõezinhos. Deus não deixará que você tropece seu pé numa pedra. Deus te deu poder para você pisar serpentes e escorpiões. Se você tomar alguma coisa mortífera, não vai te causar dano, porque a palavra está dizendo que não lhe causará dano nenhum. Maldição sem causa não tem pouso, não tem efeito. Ok? Praguejamento, palavras que foi lançada, que foi dito, que foi jogada ao léu, já foi quebrado, já foi neutralizado, já foi destruída a sua vida. A palavra de Deus, ela está dizendo que ele restaura o vigor e conduz nos caminhos da sua justiça. Deus, ele vai nos encaminhar no caminho certo, na direção certa. O relógio de Deus nunca falha. Agora, quando Deus quer mostrar o seu poder em certas áreas, ele faz até o relógio atrasar. Porque no caso do rei, Deus atrasou o relógio da casa de Acaz. Degraus foram descidos. Porque Deus provou para o rei Ezequias que ele estava curado, que ele estava liberto. Ontem eu falei do rei de Nínive, que desceu do seu pedestral, que tirou suas vestes reais e que se vestiu de pano de saco. O rei Josafá também foi um rei que lutou muito, foi afrontado, foi ameaçado. Os inimigos estavam em volta da sua cidade. E a única forma que ele tinha de resolver aquele problemão que ele estava ali para enfrentar era buscar a Deus. Era orar, era jejuar, era louvar a Deus. A arma de Josafá foi simplesmente a oração e o louvor. Não adianta você falar, não adianta, mãe, você gritar, não adianta você espernear. Mulher, não adianta você gritar, você ameaçar, você se fazer de vítima, você se fazer de coitadinha. Não adianta você se achar que você que você é a única, que você é insubstituível. Não adianta. Guerra espiritual não se ganha no murro, na peixada, na facada, na foice, no facão, não. Guerra espiritual se vence com oração e com jejum. Eu tenho o costume de falar, quando você se sentir que você está sendo ameaçada, sua arma é o jejum e é a oração. Jejuar não é fácil, orar não é fácil. A gente, para jejuar, temos que nos reservar para a gente poder falar com Deus. Você não vai jejuar no meio de barulho, no meio de pessoas falando palavrão, no meio de pessoas com músicas altíssimas. Uma vez eu estava na casa da minha filha, e eu estava no meu fuso horário, mas quando chegou aquela hora de eu querer dormir,
e eu não conseguia dormir porque tinha um som na casa do vizinho tão alto, mas tão alto que balançava a janela do quarto onde eu estava. O telhado da casa balançava com o som que era tão alto, o vizinho. Aí eu disse, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E aleluia, glória a Deus. Eu fui dando aleluia, glória a Deus. Uma hora eu me levantei, cheguei na porta da cozinha que dava assim para a casa do vizinho e gritei, Satanás, você vai desligar esse som agora em nome de Jesus Cristo. Porque eu sou uma serva do Deus Altíssimo e eu estou aqui para louvar a Deus. Os meus ouvidos é ungido, os meus ouvidos não é para ouvir esses pagodes de Satanás. Mas eu falei, foi gritando, que às vezes no meu pescoço ficou dessa grossura. E bati a porta e sentei no sofá e esperei. E quando eles viram que era eu que estava ali orando, no máximo 10, 15 minutos, o pagode deles acabou. Irmãos, eu tenho que reconhecer quem é que está em mim. Eu tenho que reconhecer quem é que está agindo a meu favor. Eu não vou deixar que o incircunciso venha roubar minha paz, venha roubar meu sossego, venha roubar minha tranquilidade. A noite foi feita para o ser humano deitar e dormir. A Bíblia diz que Deus fez a noite para o homem deitar e dormir. E deu a noite para os animais saírem para se alimentar. Por que muitas vítimas são devoradas durante a noite? Porque estão na rua. Porque estão vulneráveis. Porque estão andando no lugar dos animais. E os espíritos das trevas, os espíritos malignos, eles atuam durante a escuridão. Pessoas são assaltadas, pessoas são mortas, pessoas sofrem acidentes, pessoas são presas, pessoas são atacadas violentamente. Porque existe principados e potestades denominadores que atacam durante a noite. Então, eu me posicionei ali e dei um grito estrondante e declarei e determinei que aquele barulho cessasse. E aquele barulho cessou. Os dias que eu estive ali, pergunto se eles ligaram. Não ligaram, não. Não ligaram mais o som. Irmãos, Deus está em primeiro lugar. Deus tem que ser respeitado aonde você estiver. Deus tem que ser reconhecido, viu? Deus tem que ser reconhecido que você é uma pessoa que honra o nome de Jesus Cristo. Deus, ele quer mudar a nossa história. A palavra do Senhor diz em Salmo 68, verso 20. Sim, ele é para nós o Deus que nos liberta até mesmo dos grilhões da morte. Ele é o nosso Deus que nos liberta e que até mesmo nos livra dos grilhões da morte. Deus nos livra dos grilhões da morte. Quantas vezes eu senti a minha casa ameaçada. Quantas vezes eu senti a ameaça querendo sacudindo a janela, as portas de onde eu morava. E o que eu fazia? Eu me refugiava. Eu me escondia no esconderijo. Eu buscava. Eu chorava. Eu planteava. Eu puxava os cabelos da minha cabeça. Mas em seguida eu via o inimigo cair por terra. Então, ninguém nunca na vida deve bater de frente com uma mulher de oração. Ela pode ter todos os seus defeitos. Ela pode ser mal vista por algumas pessoas. Elas podem até babujar contra o seu nome. Mas na hora que ela se coloca à disposição de humilhação, de buscar a Deus, há muito no seu cavalo e corra, porque vem tiroteio aí. Viu?
Sela o seu cavalo e bata de retirada, porque vai vir tiroteio do céu em direção à pessoa que aponta, que zomba, que critica e que quer humilhar você. Viu? Neemias 9:17 diz: Tu, no entanto, bom e amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longano, portanto, não nos abandonaste. Deus, ele nunca nos abandonou. Nós aqui somos um povo injusto, um povo infiel, e nós somos infiéis com as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele diz e daquilo que ele vai fazer. Em certos casos, quando existe humilhação da pessoa diante de Deus, Deus não faz o que prometeu, porque viu que aquela pessoa houve um arrependimento instantâneo, um arrependimento momentâneo na vida dele. Acabe era um rei perverso, guiado, orientado por uma rainha muito má, perversa de toda a história, que Acabe desejou ter a vinha de Nabote. Nabote não queria vender a vinha porque era herança dos seus familiares. Mas quando a rainha maldita, né, quando ela se viu no espelho, que ela não era rainha, só ela era rainha, né, ela quis satisfazer o desejo ruim do coração do seu marido, ela satisfez um desejo diabólico para o rei Acabe, mandou matar apedrejado o dono da vinha, que era Nabote. E Deus mandou o profeta Elias ir falar com Acabe e disse: você está passeando nas terras que não é sua, né? Você fez algo muito mal e Deus vai cobrar de você, Acabe. Deus vai cobrar o seu sangue, os cães vão lamber o seu sangue, Acabe. E Acabe chamou Elias de perturbador, mas Acabe ouviu aquela palavra e sabia que foi Deus que falou com ele. Você sabe o que Acabe fez? Acabe se arrependeu por uns tempos, por uns dias, porque tem gente que só se arrepende por alguns dias, né? Um dia ou 2 dias ou uma semana, até um mês a pessoa está arrependida. Depois ela volta a fazer o que não presta de novo. Então Acabe se arrepende, se jejuma, deita no saco, dorme em cima de um saco, em cima da cinza, ali falando com Deus, que ele conhecia, sabia que Deus fazia. E Deus não cumpriu aquela palavra na vida de Acabe, porque Acabe se humilhou, está lá escrito lá em Reis, viu? Como o rei de Nínive que se arrependeu e entregou-se a Deus, tá? Nós não podemos fazer barganha com Deus achando que é só que Deus vai engolir essa que eu estou pedindo, que eu estou precisando, mas quando eu recebo, eu dou as costas para Deus. É o que acontece com muita gente que já participou da ceia, já foi na igreja, é batizado, conhece a palavra, viveu os milagres de Deus na vida deles, na vida delas ou deles, e hoje estão aí comendo as bolotas dos porcos, porque elas preferem comer bolotas do que elas comer a ceia de Cristo Jesus. Jesus está voltando e ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Uma certa vez eu estava indo numa igreja e comecei a sentir aquele povo assim meio olhando assim com os olhos meio atravessados. E eu sonhei de noite, irmãos. Eu sonhei de noite que aquela mulher daquele pastor estava com um charuto de um cigarro na boca, em frente ao púlpito, embaixo tem um púlpito, ela estava andando para lá e para cá em frente ao púlpito, e ela puxava e soltava aquela fumaça em direção àquele povo. Fumava, soltava aquela fumaça em direção àquele povo. Irmãos, eu disse, isso é oração contrária. Isso é oração contrária. E eu nunca mais botei meus pés lá. Viu? Nunca mais. E naquele sonho ainda teve outras coisas, e Deus vai fazer, viu? Deus vai fazer porque Deus não deixa ninguém enganado. Irmãos, o povo hoje em dia que estão nas igrejas é um ciúme, é uma inveja, entendeu? Cantou melhor do que você, já se prepare.
já se prepare para ser perseguido, viu? Orou melhor do que você, porque hoje a oração é uma concorrência. Tá tendo concorrência de concurso de oração. Tá tendo concorrência de quem canta melhor, de quem faz um show melhor. Tá tendo concorrência de quem profetiza melhor, né? Os profetas estão tudo por aí. Profetizando na internet, rede social, é só derrota. É só miséria. Que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Por que que a nação, por que que os líderes, eu chamo a atenção dos líderes agora, viu? Por que que os líderes não se reúnem para proclamar 3 dias de jejum como fez a rainha Esther? Para livrar o povo? Por que que os líderes, os profetas não se reúnem para fazer 3 dias trancados dentro de um quarto, de uma sala, de uma igreja, num porão e dizer, Deus, nós estamos enfrentando isso aqui. Nós só vamos sair daqui quando o Senhor nos responder. Foi assim que aconteceu com Josafá, foi assim que aconteceu com Ezequias, foi assim que aconteceu com a rainha Esther, foi assim que aconteceu com Neemias, com muitas pessoas que queriam ver a obra de Deus restaurada. Mas enquanto as pessoas estiver com discurso, estiver com disputa, estiver se achando que é melhor do que o outro, não vai acontecer nada, vezes nada. Agora, quando as pessoas se reconhecerem que são apenas um pedaço de barro, um tijolo, que Deus precisa molhar, tirar as palhas, amassar e fazer um belo vaso, sabe aqueles vasos de porcelana caríssimo? Nós somos mais valorosos do que um vaso decorado e pintado à mão. Jesus nos ama. E Ele quer nos guiar por caminho de justiça. Ele quer nos guiar por caminho de retidão. Ele quer nos levar no caminho da abundância. Ele quer levar você, irmão, no caminho para entrar na terra de Canaã. Só quem entrou na terra de Canaã foi 2, viu? O resto que saiu do Egito, daquela turma velha, daquela turma que saiu do Egito, só 2 entrou. O resto foi tudo a geração nova que foi nascendo e eu fui obedecendo. Mas os outros ficaram tudo para trás, sepultados no deserto, viu? Porque eles olhavam para trás, relembravam os atos do passado e ali foram devorados por serpente, por doenças, por mortes súbitas. Então nós temos que olhar somente a Cristo. Porque se você for olhar para as picuinhas que estão por aí, você não vai prosseguir nunca. Deus vai abrir uma porta, Deus vai nos colocar lá dentro, Deus vai fazer com que os poderosos vão ter que dizer, só o Senhor é Deus. Tome posse da sua vitória nessa manhã, Deus te abençoe, um grande abraço. Com toda sorte de bênção, eu te desejo uma semana excelente, uma semana de favor, uma semana de provisão de Deus, porque Deus é o Deus da provisão, é o Deus da prosperidade, é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus da transformação. Se você crê, dê glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos livra dos grilhões da morte. Ele está nos livrando essa manhã dos grilhões da morte. Dê muita glória a Deus aí, porque Deus é bom todo o tempo nas nossas vidas, amém?